Salve rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre Karl Marx e, para ser mais preciso, para tentar compreender aí a sua obra O Capital. Antes de começar a aula, eu queria pedir aí o seu apoio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo em grupos de estudo ou coisas relacionadas, porque o canal está quase chegando a 500 inscritos e assim eu vou conseguir passar o meu conteúdo, a questão aqui do estudo e etc. para mais pessoas. Eu preciso do seu apoio, da sua ajuda para começar a desenvolver o meu trabalho de uma forma mais ampla do que essa plataforma limitada que eu estou tendo aí. Então compartilha, me dá o seu apoio. E agora vamos para o estudo, valeu? Só para lembrar aqui, aonde nós paramos na aula passada, nós afirmamos que a infraestrutura do seu pensamento é a economia. Foi nesse ponto exatamente em que nós paramos na primeira aula que eu comecei a trabalhar esse assunto aí para a gente estudar mais sobre Karl Marx e compreender a sua obra O Capital. E seguindo desse ponto, nós devemos lembrar que essa infraestrutura do pensamento econômico nada mais é do que as necessidades de relações materiais, beleza? Partindo desse ponto, vamos seguir aí a começar a se aprofundar um pouco mais no pensamento de Karl Marx, na sua obra O Capital, em específico o primeiro livro agora, né? A primeira parte do livro, e começar a desenvolver o pensamento que ele traz aí pra gente. Partindo desse ponto, que a perspectiva materialista, que eu expliquei na aula passada, vai trazer pra gente, que é um mundo pautado no material, nós vamos dar sequência ao pensamento. Foca nisso, pegando a estrutura de pensamento materialista. Isso é muito importante. Dentro dessa perspectiva materialista, tudo vai poder ser analisado em dois tipos de fenômenos. E esses fenômenos, dentro do materialismo histórico, nós podemos definir como o seguinte: infraestrutura e superestrutura. Porra, professor, já começou a falar grego? Sim, esse conteúdo vai ser um pouco mais complexo do que o conteúdo do primeiro vídeo. Então você que está aí acompanhando, se possível, pegue uma caneta, vá anotando as coisas e ligando os pontos, porque assim é muito mais fácil de você montar uma estrutura e compreender o que eu estou falando para você aqui depois. Beleza? Pelo menos essa é uma dica que é muito válida para mim. Não sei se vai ser muito útil para você, porque eu tenho que escutar e anotar ao mesmo tempo para de fato aprender. Então é uma dica aí que fica para vocês tentar compreender isso. Visto que temos a infraestrutura e a superestrutura, nós devemos compreender o seguinte antes de começar a se trabalhar nisso. A superestrutura sempre ela vai ter que ser palpada na infraestrutura. De modo algum, em nenhum momento você vai poder compreender a superestrutura tentando analisar somente ela. Ela é impossível de se alcançar a explicação da superestrutura sem compreender a infraestrutura que gera essa superestrutura. Ainda não está entendendo nada, né? Eu te entendo, porque é difícil mesmo. Calma aí que nós vamos trabalhar aqui o que é infraestrutura e o que é superestrutura para a gente continuar desenvolvendo aí o nosso trabalho. Então vamos lá. Para tentar dar uma introdução antes da gente se aprofundar, a infraestrutura, ela vai ser tudo palpado na economia, no bruto, no que você tá ali e vai mexer e vai fazer, ou há relações que vão existir entre grupos de dominantes e dominados. Tudo isso é a infraestrutura. Ou seja, o que vai ser palpável, tá, galera? Vamos falar assim, o que está ligado diretamente com a economia. Lembrando do ensinamento da aula passada, tá? Já a superestrutura, ela vai ser o resto.
O que é esse resto, professor? Eu não consigo compreender. Para tentar ser bem breve aqui com você, poderia ser, por exemplo, o direito, a religião, as filosofias, essas coisas que não são palpáveis necessariamente, tá? Isso seria a superestrutura, beleza? A infraestrutura palpada na economia e naquilo que é. E a superestrutura, os direitos, a religião, a filosofia, etc. Então, nós voltamos claramente para o que eu havia falado. Para entender a superestrutura, será necessariamente obrigatório entender a infraestrutura. E é por isso que nós vamos atacar aqui, vamos questionar e vamos trabalhar em cima da infraestrutura para tentar se compreender como gera a superestrutura. Então vamos lá, professor. O que é a infraestrutura? Como eu já frisei aí para vocês, galera, a infraestrutura ela é baseada no sistema econômico, ou seja, nas relações de trabalho que vão existir. Isso está claro, espero que esteja claro para você. Visto isso, o elemento principal da infraestrutura vai ser o processo de produção. Ou seja, tudo vai ser explicado pela relação dos meios de produção. Vai anotando aí, não se perde, hein, galera, porque é meio complexo de entender essa parte e ela é fundamental para que você consiga continuar desenvolvendo aí o seu pensamento através dessas videoaulas aqui, limitadas, lógico, que eu estou montando. O elemento central dessa infraestrutura, novamente, é o processo de produção. E para compreender esse processo de produção, nós podemos dividir ele em duas partes, que nada mais é do que o processo de trabalho e a relação de trabalho. Anota esses dois aí, beleza? O processo de trabalho ele vai estar necessariamente ligado a tudo que eu vou falar, porque afinal é um processo de trabalho, tá? É como a palavra mesmo diz. Nós vamos nos aprofundar aqui um pouco na relação de produção, porque ela sim, de fato, é importante para a gente continuar analisando aqui nesse momento. E essa relação de produção é, de fato, as relações históricas concretas de onde esse trabalho se dá. E lembrando, isso é muito importante. Por que isso? Relações concretas de onde esse trabalho se dá. No Império Romano nós vamos ter uma relação de trabalho, na atualidade nós teremos outra relação de trabalho, e necessariamente para entender o pensamento dele, nós temos que visar a relação de trabalho em que Karl Marx presenciava no seu pensamento, na sua vida, no seu dia a dia. Então, presta atenção, a relação de produção é necessariamente as condições de trabalho históricas onde esses trabalhos acontecem ou se dão. Ou seja, o trabalho é trabalho. A relação de produção é o quadro material aonde esse trabalho acontece. Ponto, risca e inverte. Inverte não, porque se inverter daí vai foder tudo que eu falei, mas ponto é aquilo e ponto, traçou, entendemos aquilo e é o que interessa. Entendido isso, vamos um pouco mais a fundo, vamos estudar o trabalho, o que é o trabalho para Marx, como que era o trabalho, o que era o trabalho no dia a dia ali para Marx. E isso é muito importante para compreender o pensamento dele. No momento em que nós vamos falar de trabalho, nós estamos invadindo a infraestrutura, ou seja, entrando mais a fundo dentro dela. E o que tem na infraestrutura? Isso aí, tem produção de bens, lógico. E o que tem na produção de bens? Isso, trabalho e relação de trabalho. Pois bem, conseguimos compreender o que é o trabalho agora.
Então, o que seria o trabalho no materialismo histórico para Karl Marx? O trabalho, ele é uma atividade de transformação. Ponto. E essa transformação, ela vai ser exercida em cima de um objeto, através dos meios ou instrumentos de produção. Isso eu acho que é claro. Assim nós podemos definir que existem 3 elementos do trabalho: a atividade, o objeto e os meios ou instrumentos utilizados sobre esse objeto. Eu não posso me aprofundar mais aqui falando em objeto, atividade e meios de produção, porque senão esse vídeo vai passar dos 50 minutos. E esse não é meu objetivo. É só introduzir vocês no conhecimento. Então, pega e, acabando esse vídeo, continua o estudo se aprofundando nesses 3 pontos que é extremamente importante para você compreender o materialismo histórico. Visto que nós chegamos a esse nível de compreensão do que é trabalho e das relações de trabalho que vão fazer diretamente ligações entre os 3 pontos que eu citei aqui, nós podemos notar que o processo de trabalho vai englobar basicamente tudo isso unido. E é esse processo de trabalho que vai claramente desenvolver o atrito entre o proletário e o patrão. E por que eu venho falar tudo isso aqui? Parece balela, parece coisa até inútil em certo ponto, mas porque isso é uma peça fundamental para a gente compreender o estudo do materialismo histórico dentro dos pensamentos de Karl Marx. Uma vez que o motor para esse materialismo histórico existir é a relação de atrito entre o patrão e o proletário, ou seja, o sistema que o empregado é obrigatoriamente imposto para gerar um objeto para o seu patrão. Eu sei que é complicado, mas eu te dou a total certeza que nas próximas aulas isso vai começar a ficar muito mais claro, porque senão não tem porque você está seguindo aqui os meus pensamentos e o meu estudo e a minha reflexão sobre isso. E visto, galera, que o motor é o atrito entre proletário e patrão, qual que é a treta magnífica entre os proletários que enxergam a realidade, entre aspas, vamos deixar, porque não é uma verdade absoluta, e o patrão? Qual que é a beleza disso? É que Marx vai explicar que esse sistema ele acaba alienando o proletário. E os proletários raramente, vamos deixar claro, enxergam que esse sistema oprime eles ou que força eles a ficarem nesse sistema inerte, que não se mexe, que não evolui por si só. Lembrando, isso é uma análise do período em que ele vivia. E essa reflexão de que raramente as pessoas vão conseguir compreender, vão ter a noção de que esse sistema mantém elas ali alienadas, é um dos argumentos que explica a revolução do proletário não ter ocorrido até hoje. Então assim você pode compreender que para Karl Marx fica muito claro que essa revolução não acontece porque nem todos conseguem compreender a alienação que o sistema causa neles. E que isso seria algo natural no processo de evolução da consciência do proletário, para que aconteça uma revolução. E se a gente analisar a fundo, nós vamos ver que o materialismo histórico, sim, ele vai ter inúmeros furos, mas a continuação do nosso estudo vai mostrar por que ele é importante e por que ele ainda é obrigatoriamente palpável nos estudos na atualidade. Porque se nós compararmos os pensamentos de Karl Marx que vão dar a seguir
desse vídeo para cá, nós vamos ver que em muitos momentos essa ideologia, essa ideia acaba sendo falha, mas ela é muito necessária para você encaixar pequenas peças que estão fora aí do seu quebra-cabeça até o momento. Então, para ser bem grosso aqui com vocês, a superestrutura, que é o que é gerado, né, com todo esse contexto que eu trabalhei até agora aqui com vocês, ela é fruto necessário e consequência palpável aí dessa relação entre proletário e patrão. Por quê? Porque o direito vai surgir as ideologias, vão surgir as reflexões, etc., que são meios que vai fazer você comprar essa ideia. Consegue compreender? Provavelmente não, né? Mas, é claro, é por isso que nem todo mundo consegue compreender Karl Marx. Mas o objetivo dessa aula era necessariamente explicar para você o que é a infraestrutura e o que é a superestrutura. E eu espero que você tenha compreendido isso até aqui. Lembrando você, bem rapidinho, infraestrutura vai ser todo o sistema econômico que vai gerar em torno da economia. Ou seja, o trabalho, a relação do trabalho, né? E a superestrutura é aquilo que excede a isso. Lembrando você, o direito, a religião, a filosofia e etc., que são coisas que vão acontecer fora do material. É algo super, tá? Que vai sair da infraestrutura. Espero que você tenha compreendido isso, porque era o que eu queria trazer aqui para você seguir o seu pensamento aí na próxima aula. Beleza? Até uma próxima. Sei que esse vídeo ficou muito confuso e é normal isso, mas eu espero que você continue aí acompanhando os vídeos. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou e tchau!